Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos aqui justamente para fazer um convite para você, principalmente para você que está preocupado com o alto custo aí da sua ração animal, da dieta do seu animal, da qualidade que você tem que colocar nessa dieta, enfim. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília, a gente tem um evento, um webinar promovido pela Biotrigo, que vai trazer como alternativa para os senhores a utilização do trigo, o manejo do trigo para a produção de pastagem e silagem. Portanto, fica esse convite para que vocês já se programem e a partir da manhã, às 7 horas da noite, todo mundo ligado aqui no Notícias Agrícolas para entender melhor como esse trigo pode ser introduzido aí na sua rotina, no seu dia a dia, nessa questão aí da alimentação animal. E para falar mais sobre esse tema, para contextualizar essa utilização do trigo aí na produção de alimentos, a gente convidou o Ederson Renz. O Ederson é zootecnista lá da Biotrigo, está aqui com a gente já. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu já sugeri aqui, Ederson, que o trigo entra como uma alternativa para esse momento de alto custo da produção, da alimentação, né, da dieta dos animais. Faz sentido isso? É isso mesmo? E me parece que outro momento importante de utilização é esse momento que tem uma carência aí no fornecimento de alimentos, né? Que é esse momento de outono e inverno, que as pastagens ficam mais prejudicadas. Enfim, conta um pouquinho para a gente da sua experiência com o trigo na alimentação animal e por que ele está se tornando uma alternativa viável nesse momento, Ederson. Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander, tudo bom? Bom dia a todos os contextualizado, eu completaria a frase que o trigo ele é uma ótima alternativa, né? Hoje na alimentação animal. A gente tem que contextualizar um pouco que a gente tem duas maneiras de trabalhar, trigos para pastejo ou trigos para silagem. A gente tem muitas vezes um vazio outonal, e esse vazio outonal saindo do verão e entrando para o outono, a gente sempre tem um déficit de pasto. E muitas vezes a gente abaixa a produção de leite. Para isso não acontecer, a gente tem que usar de ferramentas. Uma delas seria o aumento de concentrado. Então você compensa automaticamente, você está aumentando o teu custo de produção. Hoje, com o soja do preço que está, o milho com o preço que está, ou os alimentos, o preço que está, hoje a gente tem que buscar alternativas para diminuir. E uma dessas alternativas, sim, é o trigo para pastejo, que é uma tecnologia espetacular. Você consegue entrar com ela semeando aí final de fevereiro, começo de março, aí 30, 35 dias, aí já está te dando aí um pasto de qualidade, com níveis de proteína em torno aí de 25, 26, 27% aí, produzindo aí em torno de 1.200 quilos de matéria seca por hectare. Onde é que isso vai chegar, onde é que isso consegue levar para o produtor, muitas vezes, a baixar o custo da ração. A gente fala e a gente brinca, se eu abaixar 50 centavos um custo de ração hoje, contextualizando em 10 vacas, são R$5 por dia, né? Que o produtor ele diminui o custo de produção, ele começa a ser mais eficiente com esse aumento dos alimentos vindos de grãos, né? E sim, ele consegue ter ao longo de abril, maio, junho, julho, até meados de setembro, outubro, levar esta pastagem, né, com a mesma qualidade do primeiro pastejo, ou seja, como ele é um trigo que tem um longo período vegetativo, eu consigo sim maximizar e otimizar sim essa produção, abaixar o custo de produção dentro de uma fazenda. Uma outra alternativa muito boa é a questão de trigos para silagem. Ela vem muito para completar uma dieta de vacas de alta produção, como ela entra com uma ótima fonte de proteína e um alto teor, um alto nível de proteína dentro dessa silagem, eu também consigo abaixar alguns parâmetros de proteína. Um exemplo, em vez de trabalhar com a ração lá que eu tenho 18, 19 ou 20% de proteína, eu consigo trabalhar ela muitas vezes consorciado com uma ração com 16% de proteína.
Lógico que eu tô falando alguma coisa empírica só para mostrar para o produtor que a gente consegue. Não é que todo produtor vai poder fazer isso, né? Lógico, tem que consultar lá seu consultor, seu zootecnista, seu técnico de campo para formular. Mas ela barateia muitas vezes pelo teor de proteína, né? E pela qualidade da fibra. Ou seja, o meu animal ele consegue comer ou ingerir a quantidade que ele precisa para atender a exigência dele em produzir, muitas vezes 30, 40, 50 litros de leite. Sem nós falarmos, né, que nós estamos vindo já faz 2 anos com um déficit de produção de silagem de milho no verão, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina foram muito atingidos aí o ano passado e o ano retrasado, e a gente tem que maximizar o uso do inverno, né? Então nós precisamos sim do inverno, e o inverno ele está nos contribuindo com uma ótima qualidade de forragem, seja ela na forma de pastejo, seja ela na forma de silagem, né, conservada. Muito bem. Então vamos lá, vamos aos detalhes. Quando o produtor está ouvindo a gente falar, vamos dar trigo para os animais. Que trigo é esse? É um trigo que passou por um melhoramento genético? É um trigo que tem palatabilidade? É um trigo que tem elementos nutricionais importantes que vão converter em ganho de peso aí no final das contas? Enfim, caracteriza esse trigo que está sendo usado nesse processo para a gente, Ederson? O trigo ele é um trigo melhorado, né, geneticamente, buscando as principais características. O que a gente deseja quando a gente está lá no campo, lá e trabalhando com animais a campo. Eu quero um trigo que tenha um enraizamento muito agressivo, que é o caso dele, que a gente foi buscar também e que o pessoal do melhoramento trabalhou para isso. Automaticamente tendo um bom enraizamento, que vai me dificultar muitas vezes do animal arrancar essa planta e aí muitas vezes ficar um espaço aberto sem produção, né? Junto com isso, nós buscamos um material que nos entrega um longo período vegetativo com a mesma qualidade, ou seja, o trigo ele não troca do estágio vegetativo por reprodutivo. Quando ele troca, ele começa a perder produtividade, não, mas qualidade nutricional. Então, ele tem um longo período aí, em torno de 150, 160 dias de período vegetativo com a mesma qualidade. Eu estou falando de qualidade, nós estamos falando de qualidade folha, né? Com teores de proteína aí 25, 26, 27%, dependendo do nível de tecnologia do produtor. E aqui vale fazer uma ressalva, né? Ele é um trigo melhorado para expressar a capacidade genética dele. Ele precisa ser bem conduzido numa área bem fértil, com adubação. Ele é um trigo, a gente brinca, não é que ele é exigente, mas ele é muito responsivo. Então, tudo que eu colocar nele, eu sei que ele vai me entregar de volta. Um exemplo, adubação nitrogenada. Eu preciso fazer uma adubação nitrogenada que ele vai me entregar em produção, em qualidade de proteína, né? E isso é muito bom para quem trabalha dentro de fazenda, você ter uma qualidade nutricional do teu alimento desde meados de março até meados de setembro, outubro, quando a pastagem de verão está começando a se formar. Ou seja, eu consigo trabalhar durante todo esse ciclo com muitas vezes a mesma ração, e de uma forma mais eficiente. Então, ou seja, o produtor ele diminui o custo do litro do leite produzido, ou muitas vezes trabalhando em gado de corte, um exemplo, ele aumenta a taxa de lotação do gado dele por hectare, ele começa a ser mais eficiente por hectare. Então vamos à prática, Ederson. Quando a gente tem já esse passo estabelecido, qual é a capacidade do hectare? Como é que é esse pastejo? Qual é o cuidado ou qual é o manejo que tem que ser feito? Hoje eu tenho 2 formas de trabalhar, 3 formas, que seria rotatino ou rotacionado, né? Ou pastejo contínuo, né? Tem essas 2 formas para trabalhar com o animal, seja ela corte ou leite. Temos as 2 opções aí, vamos falar com elas aí. Hoje, trabalhando em pastejo contínuo, principalmente o produtor aí que está nos escutando, que tem gado de corte, você consegue trabalhar uma capacidade aí de 1.200 a 1.500 quilos de peso vivo por hectare em pastejo contínuo. Ou seja, eu coloquei os meus animais naquela pastagem e eu não vou retirar mais eles, e eles vão ficar o dia inteiro, ou seja, 30 dias ou durante todo o ciclo em cima do trigo, né? Esse é o pastejo contínuo.
onde é que eu consigo trabalhar pela alta capacidade de rebrota, pelo alto teor de matéria seca que ele acumula diariamente, eu consigo fornecer isso aí de qualidade para os meus animais. Consigo trabalhar de outra forma também, que é a forma de pastejo rotacionado, ou seja, o produtor ele quer lá aproveitar o pasto ao máximo. Então eu coloco uma carga animal muitas vezes um pouco mais alta e eu faço pastejos rotacionados, ou seja, eu retorno para esse pastejo a cada 15, 21 dias. Então eu tenho que pensar lá na minha propriedade em fazer muitas vezes 21 piquetes, que eu quero um piquete para cada dia dentro da minha propriedade. Ou seja, cada 21 dias ele vai me entregar em torno de 1.000 a 1.200 quilos de matéria seca por hectare. E aí eu consigo fazer esse pastejo rotacionado, né? Muito legal. Agora, é um trigo que se adequa a qualquer região ou ele precisa ter uma característica, ele precisa ter um ambiente favorável aí? Isso é extremamente importante, uma ótima pergunta. Hoje ele tá sendo posicionado do Paraná, São Paulo, pegando uma região sul aqui um pouco mais fria, e Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que nós temos que entender é que muitas vezes a água é o grande principal. O fator que mais limita ele hoje de produção é a água. Então vamos pegar um exemplo, nós estamos aqui falando, hoje eu estou falando do Rio Grande do Sul, aqui Passo Fundo. Nós vamos ir para o Cerrado. O Cerrado, em meados de abril, maio, para de chover. Já corta, Então, né? exatamente. Qual que é o problema lá? O problema lá é déficit hídrico. Então, ele não vai conseguir ser tão responsivo ou entregar toda essa produção por causa da água. Mas agora, a região sul aqui, nós conseguimos entrar com ele semeando aí a partir do final de fevereiro. O que vai nos definir esse plantio, vamos dizer, essa semeadura, é a questão da água. Então, eu tenho água, esse ano está chovendo bem, eu tenho água, eu consigo entrar com ele em fevereiro já. E aí eu consigo já ter pasto em março. Então, hoje ele está posicionado para sul de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Legal. E com relação à silagem, como é que ela é feita, em que momento ela precisa ser preparada e se a silagem tem como no milho aquele ponto ideal de corte? Exato. A silagem, então, ela já é um pouco mais diferente do trigo para pastejo, ou seja, eu preciso respeitar o meu zoneamento agrícola, né? Ou seja, eu preciso semear ele numa melhor época, onde é que eu tenho eu tenho menor risco. Onde é que a gente fala de menor risco? Muitas vezes é o risco da geada, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. E, a partir dali, tem o ponto de corte também. Hoje, a gente trabalha com ponto de corte em torno de 32% a 38%. Por que 32% e 38%? Isso é uma coisa importante do nosso produtor aí de casa, muitas vezes, ficar atento. Porque onde é que eu tenho a melhor qualidade da forragem? Pensando em compactação, pensando em vedação, pensando em estabilidade, pensando em qualidade de silagem. Eu sempre brinco com os produtores aqui que a gente acompanha, que 50% do meu sucesso é a minha lavoura, né? E os outros 50% que eu defino o sucesso é justamente o ponto de corte, compactação e vedação. Então, importante, cortar no ponto certo, colocar uma lona de qualidade. 32% a 38% do quê? 32% a 38% de matéria seca. De matéria seca, tá. De matéria seca. Esse seria hoje o ponto ideal para pensando em qualidade de forragem. E o processo é parecido com o do milho ou tem alguma exigência a mais aí? Não, o processo é semelhante, o processo de confecção de silagem é igual ao milho. Hoje no milho a gente consegue ver lá pela linha do leite, né? Sim, verdade. Que a gente vai, e é uma coisa empírica, mas funciona. No trigo a gente pega ele na forma de quê? De grão pastoso. Quando o grão está pastoso, geralmente a metade da espiga o grão está pastoso, ele está aí com 32% para 33% de matéria seca. Então é o momento que eu tenho para começar a fazer o corte dessa confecção dessa silagem. E muitas vezes eu tenho uma janela, dependendo do ano, mas vamos trabalhar em anos normais aí de 5 dias garantidos, ou seja, 5 dias
eu tenho para tirar essa forragem do campo sem alterar nenhum parâmetro de qualidade nutricional, pensando em proteína, pensando em amido, pensando em qualidade de fibra. E pela experiência de vocês, a resposta do animal é boa? É muito boa a resposta animal, porque a gente tem em consideração o quê? Ingestão de matéria seca. A gente sabe que hoje a produção, seja ela de leite ou seja ela de carne, está explicada por 70% da ingestão de matéria seca. Se eu limito um animal, ou seja, vamos trabalhar isso aí, vamos trazer para números. Se eu tenho um animal lá que vai comer 20 kg de matéria seca, de uma determinada qualidade, e daqui a pouco ele vai comer só 19, e ele está lá formulado para produzir 40 litros de leite, não vai conseguir, porque a ingestão está limitando. Onde é que o trigo ele entra? Ele entra muitas vezes para fazer o quê? O animal consegue ingerir. Por quê? Porque existe uma qualidade de fibra, uma taxa de passagem que sai de sólidos para líquidos extremamente rápida. O animal ele se sacia, ele vem mais vezes ao coxo, ou ele faz mais refeições durante o dia. E aí ele consegue chegar, muitas vezes, sim, a essa produção de picos mais altos, que a gente vê onde é que tem produtores que aumentam a produção de leite, justamente aumenta a ingestão de matéria seca. Né? Então o animal ele está sendo limitado, o que? Ele está sendo limitado na boca, que a gente fala, no coxo. Né? E o trigo ele vem muitas vezes para complementar isso aí, para aumentar essa demanda de produção. Lógico, também estamos falando de qualidade de nutriente, né? Não adianta eu dar um alimento que vai lá e ele vai ingerir e não vai reverter em leite. Então, outra vantagem do trigo é a qualidade da proteína, a qualidade da fibra, a qualidade do amido, que isso sim, tudo associado à exigência da categoria que eu estou trabalhando, eu consigo converter, seja em leite, seja em carne. Muito bom. A gente, obviamente, não vai dar spoiler aqui, né, Ederson, mas o webinar de amanhã é um webinar que vai trazer detalhes e cases de sucesso aí da adoção desse tipo de manejo, certo? Exatamente, Alexandre. A gente não vamos falar muito aqui, porque senão o pessoal não vai querer assistir amanhã, né? Mas assim, vamos ter 3 palestras muito boas, né? Uma do Wagner Besco, que ele vai falar um pouco da rentabilidade, da utilização de cereais de inverno na rentabilidade dentro de uma propriedade, né? Uma palestra fantástica. A segunda palestra vai ser do René Granato, que ele vai falar algumas tecnologias empregadas na nutrição de leite, né? Muitas vezes a gente está falando de tecnologias que estão aí na nossa visão e a gente não está enxergando, então muito boa também. E uma terceira palestra vai ser do Alessandro Caseri, que ele vai falar um pouco como podemos ajudar a produzir melhor ou contribuir melhor dentro de uma propriedade, né? Então, como é que a gente consegue, quais são os passos, o que a gente consegue fazer para contribuir para uma melhora do produtor em produzir um alimento, muitas vezes de qualidade, e ter um sucesso dentro da propriedade, né? Então, são 3 palestras que a gente vai ter, 3 palestras extremamente técnicas, pessoas muito conceituadas aí hoje no mercado da nutrição, e muito, muito, muito bom. Convido a todos para não perder às 19 horas, né, de amanhã, que aí nós vamos estar já começando esse evento aí. Legal. E só lembrando, pessoal, quem puder e quiser fazer inscrição, é legal para a gente poder conhecer você, saber de onde você é, o que você está fazendo. As inscrições são gratuitas e a gente vai disponibilizar o link para inscrição também logo abaixo aí da entrevista do Ederson. Então, fica o convite para que vocês também se inscrevam aí para poder participar. Como eu disse, são inscrições gratuitas e a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília, no ar, então, aqui pelo Notícias Agrícolas, o segundo webinar Nutrição Animal, promovido pela Biotrigo. Certo, Ederson? Certo, Alexandre. Um abraço, convido a todos para nos assistir amanhã. A gente brinca, nós temos palestras de pessoas extremamente técnicas, muito conceituadas no mercado de uma forma gratuita. É o momento de nós aprendermos muito mais com essas pessoas que estão no dia a dia no campo. Então, convido a todos de casa para não perder às 19 horas aí o evento. Tá aí, o Ederson, portanto, reforçando o nosso convite. Amanhã, 7 horas da noite, aqui pelo Notícias Agrícolas,
todas as informações e é um momento que você pode tirar suas dúvidas, pode entender o que está acontecendo e pode, inclusive, fazer aí essas contas, né, sobre o que é mais viável nesse momento em que tem custo alto sendo comprovado aí, né, com soja e milho subindo bastante e falta de alimento, porque agora a gente sabe que entra aí esse período de outono e inverno, onde as pastagens começam a ficar mais secas, começam a perder aí a sua função. Então, a alternativa do manejo do trigo para a produção de pastagem e silagem é o tema dessa discussão amanhã. Legal? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Ederson, muito obrigado, viu, por nos ajudar a entender um pouquinho melhor aí o tema e as vantagens de se participar desse processo. E amanhã estamos juntos. Vamos acompanhar junto aí essas informações do segundo webinar promovido pela Biotrigo. Obrigado pela parceria. Obrigado, Alexander. Bom dia aí. Bom trabalho. Valeu, abraço, até a próxima. Tá aí, Ederson Renz, aqui com a gente, explicando direitinho aí como o trigo pode ajudar nesse processo aí de produção de forragem, de alimentação para os animais nesse período bastante delicado da produção, seja por conta do clima, seja por conta do preço. Combinado, então, amanhã não deixe de participar, faça a sua inscrição, a gente vai deixar o link disponibilizado logo abaixo da entrevista para que você faça a sua inscrição, para a gente poder te conhecer, saber de onde você está falando, enfim, para eventuais dúvidas a gente poder estar te respondendo. Muito obrigado, até daqui a pouco.